pouquinho. Pra ver se... Tá conseguindo, tem uma pessoa visualizando já. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá ao vivo. Aqui, ó. Tá ao vivo, tem uma pessoa lá. Nossa, um grupo daí tem. Já deu. Nossa. Meus irmãos, a paz do Senhor, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Estamos reunidos nessa live com o propósito de estudarmos na noite deste dia a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título A Urgência do Discipulado. Queremos externar também a nossa saudação ao nosso coordenador, nosso pastor Jair Leandro, também ao nosso superintendente, nosso evangelista Renato Torres, muito bem. Também ao nosso diácono Júnior Freitas, que é o adjunto das nossas EBDs aqui na área em Peixinhos, como também a todos os nossos irmãos que compõem a área em Peixinhos, que estão envolvidos com a obra da Escola Bíblica Dominical. Que possamos passar esses minutos aqui reunidos e que haja verdadeiramente edificação espiritual para cada um de nós, através do ensino da Palavra de Deus. E este tema, que é um tema tão rico e tão importante para a Igreja do Senhor na atualidade. Para tratarmos acerca deste tema, estamos recebendo aqui o nosso irmão Heitor, Pai do Senhor, irmão Heitor. Amém, presbítero. Como também o nosso irmão Lucas, Pai do Senhor, irmão Lucas. Amém, presbítero. Muito bem. Como já falamos, a lição de hoje é a lição de número 12, que traz como tema a urgência do discipulado. O texto áureo da lição está inserido no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28 e versículo de número 19, e nos traz a seguinte expressão: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática da lição vai dizer: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre. Na igreja,
para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Nós temos como objetivo principal desta lição esclarecer a urgência do discipulado, e temos também alguns objetivos específicos, que são conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço, e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. A lição também ela traz na sua leitura bíblica em classe os textos da palavra de Deus que se encontram no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo 16 a 20, como também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. A lição ela traz na sua divisão 3 tópicos principais. O primeiro tópico vai dizer o que é discipulado. O segundo tópico, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro e último tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então, com base nos tópicos que vimos agora e adentrando já a lição, eu gostaria de saber do irmão Lucas o que a gente pode definir por discipulado. Discipulado. Pai do Senhor, meus irmãos, queridos ouvintes, o que a gente trata sobre discipulado, o conceito de discipulado é o ato de discipular ou de fazer discípulo. Para que a gente venha entender o que quer dizer o discipulado, a gente precisa entender a sua origem, que vem da palavra discípulo. E discípulo a gente entende que é aluno ou quem recebe disciplina ou instrução. Mas existe um conceito que vai além de ser um aluno, aquele que recebe a disciplina ou instrução, que também é aquele que imita os exemplos, aquele que segue as ideias e imita os exemplos. Então, o discípulo, ele não é apenas um aluno, mas como ele também é um imitador de um mestre. Glória a Deus. De acordo com os evangelhos, os discípulos são aqueles que abdicam de si para seguir a Jesus, são aqueles que deixam de fazer as suas próprias vontades para seguir a vontade de seu mestre. No cristianismo, no Novo Testamento, a gente vai ver que os discípulos de Jesus, eles deixavam de viver as suas vidas para então viver uma vida baseada na vida de Cristo, baseada na semelhança em caráter, tomando como exemplo e como base de sua vida a vida de Jesus Cristo. Então a gente entende que o discipulado, uma palavra derivada da palavra discípulo, e discípulo é aquele que segue, não é? Alguém. Então é por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Tome como, por exemplo, a minha própria vida e ande nos meus passos e caminhe pelo meu caminho. Muito bem. É interessante também, quando a gente vai observar dentro da lição, que o autor da lição, ele vai colocar ainda dentro deste tópico primeiro e do subtópico 1, ele vai dizer que o discipulado ele abrange vários aspectos da vida, não é? Do ser humano. Ele vai abranger a área espiritual, a área emocional, mas também a área social. E para que haja discípulo, tem que haver o discipulador, né? O mestre, né? E é interessante que o autor da lição, ele frisa o texto bíblico de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 7, dizendo que se alguém foi chamado para ensinar, não é? Para instruir, ele precisa ter dedicação. A expressão bíblica diz assim: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E a gente entende a responsabilidade que está sobre os ombros daquele que ensina, que discipula, daquele que se torna mestre e formador de novos discípulos. Porque o ensino, a chamada para o ensino, ela requer oração, ela demanda esforço, paciência, fé,
perseverança para poder alcançar os resultados desejados, né? Então, eu acredito que dá para a gente entender que o discipulado ou discipular nada mais é do que trazer instruções, trazer um exemplo, um modelo a ser seguido, e este modelo ele é aplicado através da palavra de Deus, não é? Sobre a vida daquele que agora nasceu de novo. E a gente pode afirmar, e a gente já entra também agora no segundo ponto, quando fala a respeito da grande comissão, e a gente vai entender que o discipulado ele está inteiramente ligado com a obra da evangelização. Pastor Monitor, o que é que a gente pode entender aqui por grande comissão? A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor novamente, meu presbítero. A grande comissão é um nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Ou seja, na leitura bíblica em classe, a gente consegue perceber um versículo que a gente pode tratar assim como continuidade, vendo essa lição em Marcos capítulo 16, versículo 15. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente vê o Senhor instruindo os seus discípulos a pregar às nações. E quando a gente chega no capítulo 28, versículo de número 19 e 20, a gente vai ver um mandamento do Senhor que ele fala: portanto, ide e ensinai a todas as nações. Esse versículo 19, ele tem dois mandamentos. A gente vai perceber que, portanto, ide e ensinai a todas as nações. E a gente vê no versículo 20 que ele vem dizer: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a grande comissão, a responsabilidade dessa grande comissão, ela se dá após o evangelismo, após o evangelismo e após o novo nascimento. Agora se trata também de um cuidado daquele que nasceu de novo. Exatamente. Então a gente entende que o novo crente em Jesus, ele deve ser ensinado desde o seu primeiro passo, não é? Porque deve-se haver a preocupação da evangelização, não é? Que é a pregação do evangelho, a anunciação das boas novas. E a gente vê agora o segundo momento desta grande comissão, que é através agora da instrução, do ensino, do discipulado, juntamente para com aqueles que nasceram de novo, que aceitaram o Evangelho e que creram em Cristo como seu Salvador. É interessante também que a gente pontue que a igreja que ela negligencia o discipulado, ela está fadada a gerar crentes fracos, não é? Porque a sua base ela não foi bem feita, e são os rudimentos da palavra de Deus, não é? A gente vê que a igreja que ela negligencia o discipulado, ela vai gerar também crentes instáveis na fé, porque o discipulado ele tem este objetivo, não é? Não somente instruir o novo crente acerca dos rudimentos da palavra, do conhecimento de Deus, mas também fortalecer. É por isso que a própria lição vai dizer que esse aspecto da educação cristã, ele traz um objetivo que é, primeiro, edificar, e em segundo plano, fazer crescer espiritualmente. Então, quando a gente fala de edificar, é plantar, é colocar o primeiro fundamento, porque a gente precisa entender que as pessoas que aceitam a Cristo, elas vêm com a mente totalmente distorcida, não é? E que aquilo que elas aprenderam, aquilo que elas absorveram durante toda a sua vida, e muitas vezes são coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então a gente coloca agora, através do discipulado, um novo conceito, um novo pensamento, uma nova maneira de ser, de pensar, de agir,
de andar, e é por isso que a obra do discipulado ela é imprescindível. E aí vem o tema da lição, né? A urgência do discipulado. Mas ainda dentro desta questão da grande comissão, a gente poderia também observar que o discipulado ele é uma ordem, não é? É um mandamento. É um mandamento, não é? Porque o Senhor vai dizer, portanto, ide e fazer discípulos. Do verbo imperativo, né? Do verbo imperativo. Então, o discipulado é um imperativo, é uma ordem do Senhor Jesus. Então, não é uma opção. A igreja não pode optar ou deixar de optar em exercer esta obra do discipulado, mas a condição, o crescimento, a maneira que os crentes vão desenvolver espiritualmente, ela depende primordialmente do discipulado, não é? Se um crente desde o momento do primeiro passo, do primeiro contato com a fé, se ele não tiver um acompanhamento, consequentemente ele está fadado a uma vida de instabilidade espiritualmente falando. Outra coisa que a gente poderia ver também é que o discipulado ele não é somente local, não é? Mas ele é uma ordem, é um imperativo também transcultural, porque o Senhor Jesus vai dizer assim, ide por todo mundo. Por todo mundo. E ele vai dizer, ide fazer discípulos em todas as nações, não é? Outra questão que a gente poderia observar aqui, que este discipulado, ele é feito através do trabalho cristão, mas é de responsabilidade de todos os crentes na igreja. Exatamente. É uma ordenança, né? A gente percebe que a partir do momento que a gente entra por essa porta, que entra por este evangelho, já é nosso dever também sermos discípulos e formar novos discípulos. Então, como o nosso presbítero ele ressaltou e como a palavra nos mostra, que é o nosso dever. Então, é uma obra conjunta. Então, a partir do momento que a gente entra por essa porta, a partir do momento que a gente recebe esse novo mandamento, essa nova aliança, a gente agora tem a obrigação e tem então também tem a obrigação de fazer novos discípulos, de levar a outras criaturas essa mensagem. É verdade. Que salva. É interessante que, como nosso irmão Lucas falou, ele disse que a partir do momento que a gente aceita Cristo, que a gente passa por um processo de discipulado, a gente também tem que fazer discípulo. A gente vê a dinâmica da obra do Senhor, que no Antigo Testamento a gente não vê o termo discípulo, mas a gente vê que os homens de Deus tinham discípulos. A gente vai ver no caso de Elias, que tinha Eliseu, Eliseu que tinha Geazi. Então a gente vê no Novo Testamento os fariseus, eles tinham discípulos, João tinha discípulo, Jesus teve os seus discípulos, e após a ascensão de Jesus, os discípulos começaram a fazer novos discípulos. Então até aqui chegamos nós. Hoje, por esta graça, nós somos discípulos de Cristo, e é uma maravilha poder saber que Cristo escolheu a nós para podermos ser seu discípulo. Algo que antes era restrito, Ele agora, pela sua imensa graça, nos deu esse direito de poder ser chamado de discípulo, além de filho, que não está no contexto da lição. Mas é interessante também que o discipulado, ele tem esse objetivo de formar, não é? A obra do discipulado é uma obra formadora. Ele vai formar autênticos cristãos que se assemelham, não é? Através dos ensinos, que vão procurar se assemelhar a Cristo, não somente em palavras, mas também em obras, não é? É interessante que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ser um discípulo também se baseia na observação, na observância de comportamento
do seu mestre. Exatamente. Então, o discípulo, ele vai, além de aprender nas escrituras, ele vai observar o comportamento do seu mestre. E aí cabe a quem é mestre, a quem está incumbido essa responsabilidade, quem tem essa incumbência de poder transmitir e ensinar, ele está com essa responsabilidade de, além de ter conhecimento, ele tem que praticar, a sua vida tem que ser demonstrar. modelo para o novo discípulo, né? Porque é um referencial, né? Assim como foi dito, Isso. o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, né? Observem a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, o meu procedimento, a minha fé. É como se Paulo estivesse dizendo ali, se espelhe em mim, porque eu procuro me espelhar e me assemelhar a Cristo. Até quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, né, ele vai instruir Timóteo a permanecer naquilo que foi instruído, naquilo que ele foi ensinado, sabendo de quem o aprendeu. Isso. Então, não é? Paulo era uma referência como mestre, como ensinador, como formador de novos discípulos. E é interessante também para a gente entender assim as características do discípulo. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. Então a gente vê que é como foi falado no início, que o discípulo é aquele que imita, aquele que segue de forma literal o seu mestre. No Evangelho de Lucas, também no capítulo 9, versículo 23, vai dizer que depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, se esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Então, como foi dito no início, então essa é a característica do discípulo, aquele que deixa, né, de viver a sua vida e vai viver a vida do seu mestre, vai imitar a conduta e o caráter do seu mestre. É verdade. Outra coisa que a gente poderia pontuar também é que a obra do discipulado, ela precisa ter uma visão celestial multiplicadora, não é? Porque é discípulo gerando discípulo. É uma obra que ela não para, ela não estagna, mas é algo dinâmico, como já foi falado aqui, não é? Porque todos os dias a igreja está evangelizando, a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada, o evangelho de Cristo está sendo propagado, e todos os dias também a gente vê a mão do Senhor operando, e Deus vai salvando, e é por isso que é uma obra contínua, né? Porque Jesus vai salvando, e a gente tem esta responsabilidade, porque fomos chamados para isto. Vamos agora pegando esses novos crentes e vamos formando neles outros discípulos, e eles vão gerar futuramente outros discípulos, e assim sucessivamente, não é? É interessante porque é uma obra que ela não para, ela tem uma continuidade, ela tem uma dinâmica. É interessante também que a gente pontue que o discipulado também é treinamento, né? Onde homens e mulheres são treinados para esta obra também, porque através da sua vida elas conquistam também discípulos para Cristo, através da sua maneira de ser, da sua maneira de tratar, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir, da sua maneira de vestir, do seu comportamento, da sua intimidade com Deus. Eles vão, através disso aí também, gerando outros discípulos, porque eles se tornam espelhos, não é? Isso. É interessante também a gente pontuar essa questão. Mas eu acredito que aqui, né, a gente conseguiu abordar, eu acho que de maneira clara, a questão do discipulado. E o discipulado nada mais é do que o trabalho cristão efetuado pelos membros da igreja a fim de fazer novos crentes, crianças, jovens e adultos, não é? E a gente tem esta incumbência, esta responsabilidade, esta ordem do mestre, não é? Ide, portanto, e fazei discípulos. Mas dentro ainda do que propõe a lição, o tópico de número 2,
que fala a respeito do tripé do discipulado, ou dos pilares, não é? Onde está firmada esta obra do discipulado. Nós vemos aqui palavra, comunhão e serviço. É uma trilogia, não é? São elementos que compõem verdadeiramente a obra do discipulado. Bom, então, o que a gente poderia já observar aqui com este primeiro elemento desta trilogia, que é a palavra, não é? Bem, meu presbítero, a gente sabe, ou já ouvimos, que a palavra de Deus ela foi escrita por cerca de 40 homens inspirados por Deus. A autoridade da palavra de Deus ela é autoridade singular. A sua fonte está em Deus. Embora foram homens que escreveram, foram divinamente inspirados. E a gente vai ver que a palavra de Deus é ela quem sustenta o crente nos caminhos do Senhor. E a gente vai ver aqui que a própria afirmação do autor da lição vai dizer que a autoridade das Escrituras ela é singular e única, não é? Porque nenhum outro livro na história da humanidade, não é, influenciou tanto nações e tem influenciado tanto nações como a própria palavra, a própria Bíblia. E a gente vai observar que esta influência da palavra de Deus na vida do ser humano, ela atinge vários aspectos, tanto nos relacionamentos, como no lar, como no trabalho, como na sociedade e também na igreja. Bom, Lucas, o que a gente pode mais acrescentar ainda a este elemento da trilogia do discipulado? Ainda sobre o primeiro pilar citado na lição, a palavra, como o autor da lição disse, né, que a autoridade das Escrituras é singular e única. O apóstolo Paulo ele escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, pela palavra, a gente tem a direção, pois em João 17:17, a gente vai ver também que a palavra de Deus, ela santifica. Então, a gente vê que à medida que o novo crente, aquele novo cristão, ele entra para o Evangelho, a partir do momento que ele começa a buscar pela palavra, ele é santificado e ele é transformado. A palavra diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos que a palavra do Senhor ela é a verdade e ela santifica. Glória a Deus. Então por isso ela é o principal tripé que foi usado durante a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, e é principal e primordial ainda nos tempos de hoje. Nós vemos também que a palavra ela afasta o crente do pecado. Salmos 119, no versículo 11, a palavra diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então veja que o salmista diz, ele esconde, ele guarda a palavra do Senhor, através do ato que ele guarda, que ele esconde com zelo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Com isso, ele diz, para eu não pecar contra ti. Então a transformação, a atuação da palavra faz com que nós nos afastemos cada vez mais do pecado. O salmista também disse no versículo 105, ele vai mostrar que a palavra também é direção. A palavra ela direciona o crente, o novo crente, não só o novo, mas também a todos os crentes em geral, maduros. E no 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então veja a importância da palavra, como ela nos traz um crescimento, um alimento sólido para o nosso crescimento diante de Deus. Interessante que esse tripé ou esses pilares, palavra, comunhão e serviço, a gente já observa no versículo 42 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, não é? E perseveravam na doutrina, nos ensinamentos, não é? E a gente tem que entender que esses ensinamentos ou essa doutrina dos apóstolos era aquilo que eles tinham
aprendido do próprio Jesus, não é? Isso. Porque Jesus passou um período de 3 anos e 6 meses justamente discipulando aqueles homens, e eles aprenderam diretamente do mestre. Agora eles absorveram aqueles ensinamentos, eles agora estão colocando também em prática através da ação do discipulado, que agora é ensinando aqueles novos irmãos na igreja primitiva a permanecerem, a perseverarem, né? O crescimento espiritual, a condição de permanecer firme na fé estava automaticamente ligada a perseverar na doutrina. E por que a gente entende isso? Porque a partir do verdadeiro ensino da palavra de Deus, o ensino genuíno, a palavra verdadeira, a gente entende que o novo convertido entenderá a necessidade da comunhão e do serviço no reino de Deus. A palavra, ela deve ser o ponto principal, se não um dos principais, melhor dizendo, o principal, porque dela vai derivar, a partir do momento que o novo convertido ele entende a necessidade e aquilo que a palavra de Deus exige, aí vem agora os dois outros aspectos, comunhão e serviço. Mas só ainda acrescentando, meu presbítero, a gente vai ver na lição que, além do que os discípulos tinham, do ensino que os discípulos tinham recebido de Jesus, após a ascensão de Jesus, eles também receberam ensino através do Espírito Santo, que ministrava a eles. Aí a gente vai observar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, onde a palavra diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então a gente vê que os discípulos eles receberam um ensinamento de Jesus. Após a ascensão de Jesus, eles receberam ensinamento através do Espírito Santo, mas também eles se baseavam na palavra de Deus. Se a gente for observar 2 Pedro, se os irmãos puderem acompanhar, abrirem a Bíblia, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 1 e o 2. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e o 2, que diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então a gente consegue ver que eles receberam as instruções de Jesus, receberam também do Espírito Santo, mas também eles acompanhavam a palavra, as escrituras, o que os profetas haviam escrito antigamente. E aí o próprio Jesus, a respeito da ação do Espírito, né, como ministrador ou ensinador, ele vai dizer no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13: mas quando vier o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? É interessante que a gente observa que a doutrina que os apóstolos estavam ensinando se baseavam também
tanto naquilo que estava escrito em relação ao Antigo Testamento através dos profetas, o próprio ensinamento que eles receberam do Mestre, né, naquele período que permaneceram no seu ministério terreno, e agora ele é levado a efeito através da operação do Espírito que ministra, né, revela e inspira aquilo que o Senhor orienta para a vida do crente. O outro aspecto também, ou o outro elemento deste tripé do discipulado, a gente observa aqui que é a comunhão. E de cara a gente já vê que o autor da lição ele fala a respeito desta comunhão, e ele faz questão de citá-lo, de frisar ou de deixar claro que a comunhão do Antigo Testamento ela é diferenciada da comunhão a partir do Novo Testamento. O que é que a gente poderia discorrer sobre isso, irmão Lucas? No Antigo Testamento a gente vê que a comunhão ela se dava mais a pessoa por pessoa, era uma comunhão interpessoal. A gente vê comunhão com Deus em específica, como a gente tem um exemplo de Adão, de Moisés que falava com o Senhor face a face, Abraão. Então, no início, a comunhão com Deus era algo restrito a determinadas pessoas, mas a comunhão em geral que a Bíblia nos mostra, a koinonia, estava relacionado ao interpessoal, de pessoa para pessoa. Mas no Novo Testamento, a gente vai ver que através de Jesus, essa comunhão agora nos é dada. A gente agora tem acesso a essa nova comunhão, que é a comunhão diretamente com o Pai, a comunhão com Deus. Então ele nos dá o acesso, Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo nos dá esse acesso diretamente ao Pai por comunhão. Mas também é necessário que a gente vai ver que deve-se haver a comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus. Pode acrescentar mais alguma coisa, irmão? Nesse aspecto a gente vai ver que o salmista ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E comunhão, ela traz um significado de ter união, de partilhar ou compartilhar algo com alguém, ou compartilhar algo mútuo. Era uma característica da igreja primitiva, a comunhão. A gente vai ver, se a gente começar a ler Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que o que os discípulos eles faziam era concordemente, unanimemente. Então a gente vai ver que existia uma união e uma concordância entre eles. E dentre os significados ou os sinônimos que a palavra comunhão ela traz, tem também a palavra ter paz, ou seja, ter comunhão significa ter paz. E quando a gente trata dessa questão de ter paz, a gente vem lembrar de Hebreus 12 e 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então a gente vê quando ele diz seguir a paz com todos, ou seja, a comunhão com os irmãos. A palavra do Senhor também mostra, o apóstolo Paulo ele escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículo 1 e 2: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então aqui nesse versículo a gente já vê abrangendo a comunhão de irmão para irmão, também a comunhão para com Deus. É interessante que no versículo 44 da leitura bíblica clássica, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz que todos os que criam, não é? Ou todos os que creram, ou todos aqueles que professavam agora a fé em Jesus, eles estavam juntos e tinham tudo em comum, não é? Eles estavam reunidos, e aí a gente entende a importância da comunhão, porque deste relacionamento é imprescindível para a saúde espiritual, não só do crente, mas da igreja no sentido geral, esta comunhão. É por isso que a gente sente tanta falta, não é? E principalmente nesse momento que a igreja, os templos têm que permanecer fechados, a gente sente falta de estar com os irmãos, compartilhando da alegria de servir, da alegria de adorar, da alegria de estar junto,
porque esta comunhão é uma marca da igreja de Jesus, não é? Isso. Só acrescentando mais um ponto, a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 32, a palavra de Deus ela também vem tratar acerca da comunhão. A palavra de Deus diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então a gente consegue perceber essa comunhão que existia existiu no Antigo Testamento, mesmo de forma interpessoal. A gente vê os apóstolos também, a característica da igreja primitiva, e hoje nós também devemos ter essa comunhão uns com os outros. E é interessante quando a gente observa que havia pessoas específicas no Antigo Testamento a qual Deus se relacionava, né? A gente observa Abraão, que Deus o chama de amigo. A gente observa Moisés, que Deus permitiu ainda que de uma maneira muito rápida, não é? Pudesse ver Deus passando ali no monte, mas não havia uma intimidade, não havia este relacionamento de maneira profunda do homem para com Deus. Deus tinha pessoas específicas no Antigo Testamento que tratavam diretamente com ele. Agora no Novo Testamento isso já é desfeito, né? Porque através do momento em que o homem ele confessa a Cristo como seu Salvador, a Bíblia vai dizer que ele agora ele anda e entra pelo novo e vivo caminho. Ele tem acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, não é? Entregando-se por nós para perdão dos nossos pecados. E aí agora o homem tem intimidade, qualquer pessoa que confesse a Cristo como seu Salvador, que experimente do novo nascimento, não é? Que experimente do poder deste Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, porque o Evangelho é poder de Deus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a gente observa agora que Deus ele tem este prazer de se relacionar e de ter comunhão com os seus filhos, com os seus servos, com aqueles que confessaram a Cristo como seu Salvador. Então, dentro desse ponto da comunhão, a gente entende que nós temos agora uma comunhão de uns para com os outros, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e a comunhão com o Espírito Santo, não é? E até porque a Bíblia vai dizer que nós agora somos templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em João capítulo 14, versículo 23, que aquele que obedece os mandamentos, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, Jesus está dizendo assim: eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Aí volta agora tudo ali a questão da palavra, né? A observância da palavra, a obediência à palavra, desde os primeiros passos na fé cristã, quando a palavra de Deus é o nosso alicerce, a nossa base, não é? A gente, através da própria palavra, a gente começa a desfrutar desta comunhão, não somente com os irmãos, mas também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os irmãos querem acrescentar mais alguma coisa aqui, ainda dentro da questão da comunhão? É interessante que há uma mensagem dita pelo evangelista Billy Graham, que aquele que cada vez mais que a gente ora, a gente busca uma comunhão com Deus como um amigo. Então a gente vê que a oração ela nos dá esse acesso também à comunhão, e ela também nos eleva a uma intimidade para com Deus, coisas que no Antigo Testamento a gente não via em geral, né? Como já foi dito aqui, onde o povo precisava de um sacerdote. Hoje a gente tem esse acesso direto pela graça que nos foi dada. É interessante que a comunhão com Deus, com Jesus e o Espírito Santo, a gente participa, a gente às vezes escuta, mas a gente acaba nem entendendo direito, muitas vezes. Mas quando a gente vai receber a bênção dos apóstolos pelo presbítero, o pastor,
Ele diz a graça, e está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 14, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então a gente vê a questão da comunhão entre irmãos, como foi falado, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Interessante que ainda dentro do tópico 2 e do subponto 2, subponto 3, o autor da lição, ele afirma da seguinte maneira: a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, ou de comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se tratava apenas de compartilhar algo, não é? Ou partilhar, mas também de uma unidade. Era um grupo coeso. E aí ele cita a referência bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 32, que diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa lhe era sua, mas todas as coisas lhe eram comuns. Era um sentimento de compartilhar, não é? Ninguém se sentia melhor do que ninguém queria ser maior do que ninguém, e é necessário, para que esta comunhão ela seja levada a efeito, ter esse sentimento de humildade, não é? Esse quebrantamento e esse entendimento de que todos somos iguais e precisamos uns dos outros, para que esta unidade, esta comunhão, ela prevaleça. E sobre isso, veja o que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 ao 12. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. E aí a gente vê que esta comunhão que a igreja primitiva ela desfrutava e ela também testemunhava através, não é? Trouxe frutos, porque a igreja ela ia crescendo, era um testemunho, não é? Eles exerciam a sua fé não somente através da anunciação da palavra. Eles demonstravam em quem tinham crido, não somente através da mudança de vida, de comportamento, mas também porque a igreja era uma igreja unida. O próprio autor da lição, ele vai dizer que todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. E por que não acrescentar as palavras do apóstolo Paulo? No mesmo Espírito, na mesma fé. Então não havia divergências, não havia contendas, não havia rinchas entre os irmãos, porque eles tinham esta determinação, este propósito no seu coração. Estavam debaixo de uma mesma promessa, servindo ao mesmo Senhor, com o mesmo propósito e operando neles o mesmo Espírito, né? E aí a gente entende, a lição ela não trata, mas aí a gente entende o porquê Deus tratou daquela maneira com Ananias e Safira, não é? No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, porque no momento que a igreja estava vivendo aquela comunhão plena, aquela harmonia entre os irmãos, aparece agora este casal que poderia colocar a perder, não é? Aquilo que havia sido gerado dentro da igreja, aquela comunhão. E os irmãos conhecem bem a história, a gente não vai poder entrar por causa do tempo, mas a gente observa ali aquele casal, porque a própria palavra de Deus vai dizer nos relatos de Atos dos Apóstolos que aqueles que possuíam propriedades, eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos,
e aquela quantia ela era repartida entre aqueles que necessitavam, não é? Aqueles que tinham dificuldades, de uma maneira que quem tinha supria a necessidade de quem não tinha. Era uma marca da comunhão daquela igreja, o cuidado para com o próximo. Se alguém padecia, havia uma preocupação entre os irmãos. E agora aparece a Aline e Safira e trouxeram aquela maquinação diabólica, não é? De tentar enganar, né? E fizeram a venda daquela propriedade e disseram: olha, tu vai lá e confirma que foi por tanto. E foi um lá, o marido foi primeiro e disse: olha, isso aqui. Mas o Espírito Santo estava agindo na igreja, né? Porque mentiste. Não mentiste aos homens, mas sim ao Espírito. E aí veio e foi transpassado e morreu. E a mulher, quando chegou, tinha a oportunidade de retroceder e confessar, né? E se arrepender daquela ação, mas testificou ainda aquilo que havia concordado com seu marido e também sucumbiu. E a Bíblia vai dizer que após esse fenômeno, após esse acontecimento, a igreja foi tomada de um grande temor. Ou seja, aquilo ali serviu de lição para que não viesse ao coração de mais ninguém proceder da mesma maneira que eles procederam, porque daquilo ali dependia a manutenção daquela comunhão e daquela unidade da igreja primitiva. Mas nós temos aqui ainda o serviço como o terceiro elemento dentro deste pilar, no que se diz respeito ao discipulado. O que é que a gente pode aqui entender sobre o serviço? A gente pode entender que o serviço é quando a gente então passa a prestar o serviço em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho de Cristo, porque é necessário, por isso que ele está no terceiro pilar citado da lição do discipulado, porque então a gente viu que a importância da palavra, da comunhão, e também há uma grande importância em servir a igreja. Há um texto no livro de Hebreus, capítulo 10, se você puder acompanhar, versículos 24 ao 25. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, vai dizer assim a palavra do Senhor: pensamos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então, com esse versículo a gente mostra a colaboração dos novos crentes na igreja, a importância da colaboração, da contribuição para o serviço. É interessante que na igreja primitiva, conforme diz aqui o autor da lição, o serviço estava representado sumariamente na perseverança do ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente vê quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele nos anima os novos cristãos, os novos nascidos, né, no Evangelho, após começarem a praticar o serviço. Ele diz, capítulo 15, versículo de número 58, vem dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a gente vê a importância do serviço e o nosso serviço, que ele não é vão. Muita gente até diz, vai tanto para a igreja, faz tanto a obra, faz isso, faz aquilo, e a gente não vê nada. Mas nós sabemos, e a palavra nos garante, que o nosso serviço na obra do Senhor, ele não é vão. Contanto que se compreenda, né, a real mensagem da palavra de Deus e a grande importância da comunhão, e quando a gente absorve esses princípios, a gente vai aprender também que o serviço a Deus deve ser feito ou prestado por amor a Deus, Por amor, não é? Por amor a Deus, e verdade. não amar a Deus porque está fazendo algo. E é diferente? É diferente, porque quando eu amo a Deus e trabalho para Ele,
eu sei que dele vem a recompensa. Mas quando alguém só ama a Deus enquanto está exercendo alguma função, aí de Deus não recebe nada, e Paulo vai dizer que a ele é dado somente a condição de um simples dispenseiro, não tem galardão, não recebe nenhuma recompensa. Entrando ainda dentro agora do terceiro tópico, que fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja, e é interessante que esta colocação, o discipulado, ele está ligado automaticamente, intrinsecamente, ao crescimento sadio da igreja. Porque se a gente voltar à lição, é interessante que na introdução da lição o autor diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, se a gente entende que o discipulado é a base inicial aonde uma construção se dará, se este alicerce ou esta base inicial ela for mal feita ou for feita de forma negligente, a construção que se dará em cima daquele alicerce, daquela base, ela poderá trazer consigo alguns defeitos. É por isso que é interessante e é importante que o discipulado ele seja feito de uma maneira sólida, correta, tendo como anteparo a palavra de Deus, tendo como base o ensinamento da palavra do Senhor, não é? Para que este edifício ou esta construção que vai se dar agora a partir desse momento, ela não venha ruir, ela não venha apresentar rachaduras, ela não venha apresentar defeitos na sua estrutura. O autor da lição diz ainda no tópico 3 que a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Então, a grande comissão, como a gente já viu, né, ela se dá em dois aspectos: não somente na evangelização, não somente na anunciação das boas novas, mas também a obra que se inicia após a evangelização, a pregação do evangelho, que é o ensinamento aos novos convertidos. E a gente vê também o ensinamento como um mandamento dos apóstolos, né? Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é necessário que a igreja ela busque então conhecimento, ela busque então o conhecimento da palavra, ela cresça, porque à medida que ela vai buscando, que ela vai entrando e absorvendo esses pilares, ela vai alcançando então assim o crescimento espiritual e a solidificação de sua vida cristã. E contudo, a gente também tem um versículo que a gente pode aplicar nesse primeiro tópico, desse terceiro tópico, sobre o crescimento espiritual, que se encontra na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 2, que vem dizer: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, ou seja, a palavra não falsificada, não fingida, para que por ele vá crescendo, para que por ele o leite racional, ou seja, a palavra, para que a gente possa, para que os novos convertidos ou novamente nascidos, eles possam crescer mediante a palavra. E ele fala o aspecto do crescimento espiritual, né? E aí o crescimento espiritual, ele fala na vida do indivíduo em si, na sua comunhão, não é? Na solidificação da fé, né? A sua fé através de um ensino sadio, através de uma boa alimentação espiritual, porque a gente tem este problema, infelizmente. Há vários tipos de alimentos que são dados e que não produzem esse crescimento, né? É por isso que a preocupação do apóstolo Pedro em frisar o leite racional, não é?
não falsificado, não adulterado, como existem algumas versões, Sim. porque mais é um alimento, mais buscar um alimento sadio, porque o crente que procura este alimento sadio, ele vai ser um crente que ele vai desenvolver-se espiritualmente, não é? Ele vai fortalecer a sua musculatura espiritual, ele vai crescer não somente em estatura, mas ele vai crescer também em entendimento, não é? E a gente entende que deve ser preocupação da igreja nos últimos dias buscar alimentos sólidos que realmente vão trazer uma edificação e um crescimento espiritual. Essa era uma das preocupações do apóstolo Paulo. Se a gente for ver na carta aos Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo de número 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema, ou seja reprovado. E ele coloca aqui como crescimento espiritual, o processo do discipulado tem por objetivo instruir, ensinar o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para que haja crescimento espiritual. Aí ele coloca uma questão interessante, né? Ele fala sobre o crescimento espiritual, mas também o amadurecimento da fé, não é? Sim. Porque a fé é algo que vai sendo acrescentado, e a Bíblia fala de que a nossa caminhada aqui ela é de fé em fé, ou seja, todos os dias a nossa fé ela vai sendo aumentada, todos os dias a gente vai amadurecendo, criando raízes. De uma forma gradual, né? De uma forma gradual, né? E é interessante que a recomendação do apóstolo Pedro é justamente isso: crescer na graça, não é? E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Uma outra questão que a gente precisa entender aqui a respeito do crescimento, e a gente observa isso na igreja primitiva, porque a gente observa que depois do dia de Pentecostes, no capítulo 2, quando aqueles homens que estavam reunidos ali, que a Bíblia vai dizer que cerca de 120 homens estavam reunidos, e de repente veio um vento impetuoso, não é? E tomou toda a casa e encheu aqueles homens, e foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fogo, não é? E começaram a falar em outras línguas e tal. A gente vê que logo após aquele fenômeno, aquele acontecimento, a gente vê Pedro agora pregando, não é? Isso. Com muita autoridade, com muita ousadia, não é? E na direção do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que se converteram quase 13.000 almas. 13.000 almas, não é? Ou seja, veja que é interessante. No capítulo 2, no início do capítulo 2, a Bíblia vai falar de 120 pessoas, não é? Que estavam reunidas. Após o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, aí agora através de uma mensagem do apóstolo Pedro, agregou-se agora à igreja quase 3.000 pessoas. Começou um grupo de 120, agora nós temos quase 3.000. E isso no capítulo 2. Quando chega no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que novamente a mensagem do Evangelho sendo anunciada, agregaram-se quase 5.000. Ou seja, veja que houve um crescimento numérico. Havia um crescimento espiritual, porque eles desenvolviam através da perseverança na doutrina dos apóstolos, através da comunhão e através do serviço, eles desenvolviam espiritualmente, mas a igreja também experimentava um crescimento numérico, não é? E aí entra aquela questão que vai de encontro àquilo que muitas vezes nós ouvimos, não é? Alguém que diz assim, que Deus não se importa, ou Deus não está preocupado com quantidade, sim com qualidade. Não,
Deus é um Deus qualitativo, mas também é um Deus quantitativo. A obra de Deus, ela precisa crescer cada dia mais. É verdade. Não é? Por isso que vem a mensagem do fruto, né? Isso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, né? Jesus diz que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor ou o lavrador, não é? E toda vara que está nele, esta dá fruto. E aqui não dá fruto, ele tira. Mas aqui dá fruto, ele limpa, para quê? Para que dê mais fruto. Até o próprio texto bíblico que foi lido pelo nosso irmão Heitor anteriormente, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 57 ao 58, ele vai ler aí, Heitor, para a gente. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Abundantes, ou seja, transbordantes, não é? Então, esta é a intenção do Senhor. É por isso que na grande comissão ele vai dizer, ele poderia dizer, fique aqui, fique só por aqui. Mas a intenção do mestre é conquistar, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Dentro da recomendação ele diz assim, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, não é? Galileia, Samaria e até os confins da terra. Veja que a visão do mestre, a visão do dono da obra, é uma visão de que a obra precisa se expandir. Ela não pode ficar restrita a um número. Aí a gente também tem que ter cuidado que a obra ela precisa crescer numericamente, mas a gente também não pode supervalorizar. Tem que haver o crescimento espiritual, mas também tem que haver o crescimento numérico. Tem que haver o crescimento numérico, mas também o crescimento espiritual. Porque não adianta uma igreja muito cheia, onde há uma deficiência na formação e no crescimento espiritual da mesma. É interessante a gente observar que o derramamento do Espírito Santo ele acontece justamente no dia de Pentecostes. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, o dia de Pentecostes ele era um dia determinado para se oferecer a Deus o melhor das suas colheitas, né? Onde o povo ali oferecia naquele dia as melhores colheitas para Deus em memória ao livramento do Egito. E propositalmente no dia de Pentecostes é que Deus derrama essa promessa do Espírito Santo. Naquele mesmo dia acontece a conversão daquelas quase 3.000 almas, mostrando então que o Espírito Santo do Senhor ele nos deu para que a gente viesse, para que ele nos revestir de poder para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então com isso a gente vê a preocupação de Deus com quantidade também, onde a gente ouve falar, né, como foi dito no nosso presbítero, que Deus ele não se preocupa com quantidade, mas sim, ele se preocupa com quantidade e sim com a qualidade também, porque a obra do Senhor, porque a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma obra universal, ela foi uma obra que é para toda a humanidade, para toda a criatura, por isso que o Evangelho deve ser pregado a toda a criatura, até aos confins da terra. Exatamente. Então a visão da obra de Deus, ela precisa, tem que haver um cuidado para que haja um crescimento espiritual, mas a gente precisa todos os dias trabalhar mais. E aí quando o Senhor Jesus disse assim, olha, toda vara que está em mim, essa dá fruto, né? E aqui dá fruto, o meu Pai, ele limpa para que dê mais fruto. João capítulo de número 15, versículo 16, o Senhor vai dizer assim, não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, eu dei autoridade a vocês, eu dei todas as credenciais necessárias, né? E vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas a questão de esse fruto que permanece não é somente naquele número
ou se limitar a um número. Este fruto permaneça é para que verdadeiramente a obra que ela é implantada ou onde a gente está fazendo aquele serviço, ele perdure, ela seja uma obra continuada. A gente vê isso também na parábola dos talentos, né? Isso, é talento. Não é? A gente vê isso que o Senhor Jesus disse que um certo senhor, dono de terra, chegou para seus servos, seus criados, e deu a eles, a cada um, talento, né? Um ele deu 5 talentos, outro deu 2 talentos e ao outro 1 talento. E a Bíblia diz que quando aquele homem se ausenta, o que recebeu 5 talentos, ele teve a preocupação de granjear, de trabalhar, de buscar desenvolver ainda mais aqueles talentos. E a Bíblia diz que ele angariou mais 5 talentos, ele dobrou. O que recebeu 2 também, mas aquele que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou aquele talento. Então, que a gente possa ter claro isso, que a gente não pode ter esta visão de que Deus se importa apenas com qualidade. Deus quer sim qualidade, e tudo que a gente vai fazer para Deus, qualquer obra que a gente vai fazer para o Senhor, a gente precisa fazer com dedicação, a gente precisa fazer com zelo, precisa fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, da melhor maneira possível. Mas também o desejo de Deus é que a sua obra ela cresça, ela se expanda, não é? E aí ele vai dizer aqui que o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. O propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi plantar igrejas locais, mas discipular e ensinar a igreja de Éfeso. Formar, aí é interessante, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. É interessante que Paulo permaneceu ali durante 3 anos, e aqui a gente precisa entender que a preocupação do apóstolo Paulo não foi somente ele ser tido como pastor daquelas ovelhas ou daquela igreja, mas a preocupação do apóstolo Paulo foi também formar novos obreiros, não é? Novos pastores que iriam desenvolver novos trabalhos. A visão da obra de Deus precisa ser essa, não é? Ninguém pode querer ou achar-se insubstituível, não é? Que não pode se ausentar do trabalho, porque senão a obra não avança, senão o trabalho não acontece. Não, essa é uma visão mesquinha, é uma visão equivocada acerca da obra de Deus. A intenção de quem faz a obra do Senhor é sempre trabalhar, é sempre gerar novos líderes, novos mestres, novos obreiros, para que a obra ela tenha uma continuidade e ela possa se expandir ainda mais. Exatamente, né? A gente vê até a expressão, né? Muitos aí fora que dizem, quero ver quando me tirarem. E aí é um pensamento contraditório. Essa é a preocupação do apóstolo. Ele passou 3 anos ali, na realidade um curso de formação de obreiros, né? Um curso de formação de obreiros. E a gente vai ver na despedida dele da igreja em Éfeso, em Atos dos Apóstolos capítulo 20, que ele faz a recomendação aos obreiros que ali ficaram, que velassem pelo rebanho, não é? Porque ele sabia que depois da sua partida viriam lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Era a preocupação do apóstolo Paulo sempre, nunca foi ficar com a igreja para si, ou que nunca teve da parte do apóstolo Paulo ciúme, não é? Em relação à questão da sua posição, porque vai chegar outro, ou porque a igreja vai abraçar mais o outro. Não. Dentro do reino de Deus, dentro da obra de Deus, não cabe esse tipo de sentimento ou esse tipo de pensamento. A visão de quem está envolvido com a obra de Deus é sempre de multiplicar, não é? Que surjam mais pessoas, que surjam pessoas ainda melhores, mais capacitadas, mais habilitadas do que nós mesmos. Onde a concorrência, a competitividade não existe. Né? Não existe, não é? É sempre aquele pensamento de que a obra de Deus é
é a prioridade, deve ser a primícia, deve ser o pensamento, deve ser sempre visando o bem-estar e o crescimento da igreja, não é verdade? Ele coloca aqui também o exemplo da igreja de Antioquia, da Síria. Ele diz que o público da igreja de Antioquia era gentio, e a Bíblia vai identificar como gregos, não é? Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículo 20 ao 21, e é interessante que Barnabé chega ali, e observando isto, ele começa a entender que existia uma pessoa mais capacitada, mais, não é, para aquele serviço ali, e ele lembra de Saulo, e ele vai buscar Saulo lá em Tarso, e traz para essa tarefa. E ali Saulo ou Paulo começou a discipular aqueles novos crentes, aqueles irmãos lá na igreja de Antioquia, e durante um ano. E assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros. Membros de igreja. E é interessante que, se a gente for observar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o versículo de número 25, ele vem dizer: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então a gente entra também, volta um pouquinho aqui, né? Naquela questão de quantidade, que eles ensinaram a muita gente. E a Bíblia vem dar um detalhe, que em Antioquia os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. A primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos, a Bíblia tem relatado aqui. Cristãos significa seguidores de Cristo, né? A voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, né? E a gente foi chamado para ser discípulo do Mestre, ou seja, através das nossas próprias vidas, refletir as características de Cristo, o caráter de Cristo, e através deste chamamento que Ele nos tem feito, a gente possa formar discípulos, e que esses discípulos formem outros discípulos, e que seja assim até a volta do Senhor Jesus. Nosso irmão Lucas quer acrescentar ou finalizar? É importante a gente ver, né, essa questão, porque, como foi falado no início, o discípulo ele é aquele que se assemelha. Me fez lembrar durante esse desenvolvimento de Pedro, né, quando chegou a ser confundido por um de Jesus Cristo, né? Quando aquela mulher chegou, ele disse: tu és um deles, e ele nega. Então a gente vê como era semelhante, as características dele se assemelhavam a Cristo, né? Como era a questão do discípulo naquela época, ou seja, eles seguiam de uma maneira tão grande que chegavam a ser até confundidos pelo modo de agir, pelo modo de falar. Eles absorviam as mesmas características, eram então verdadeiros imitadores. Então isso é o que nos mostra como a lição, né, que, como foi falado no início, que discípulo não é ser apenas aluno, mas é ser igual, é ser semelhante, é ser imitador. Procurar dar dos mesmos passos, né, do Mestre. E a gente vê isso no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 15, quando Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Né? Então o Mestre, naquele momento que estava sentado à mesa, ele toma uma toalha, ele toma uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e vendo só diz: Senhor, como é que pode isso, né? Tu não vai me lavar os pés, eu é que deveria lavar os teus pés. Aí disse: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Senhor, lave-me não somente os pés, mas também a cabeça, o corpo inteiro. Vós não necessitais mais ser lavado, porque através da palavra vocês já estão limpos, né? Mas eu fiz isso a vós para vos dar o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também.
Então, meus irmãos, eu acredito que a gente conseguiu alcançar os objetivos da lição, não é? Tratar acerca do discipulado, não é? Que é esta ação, esta obra que é feita junto aos nossos crentes e que é uma responsabilidade da igreja, e para que haja crescimento, não somente espiritual, mas também um crescimento numérico, a gente pode ver as bases para que verdadeiramente seja exercido esse discipulado, a palavra de Deus como algo prioritário, né? Porque através da palavra do Senhor a gente vai se fortalecendo. A palavra de Deus, como já foi dito, é quem liberta, a palavra de Deus é quem purifica, a palavra de Deus é quem santifica, a palavra de Deus é quem instrui. A palavra de Deus ela está presente durante toda a nossa caminhada e principalmente nos primeiros passos do novo convertido, né? A gente viu a questão da comunhão, que é uma marca da igreja que é discípula de Cristo e que faz discípulos para Cristo. E a gente viu o serviço, que é agora o cuidado em obedecer aquilo que o Senhor determinou e realizar a obra para a qual Ele tem nos chamado. E por fim, a gente viu aqui também a questão do discipulado, que está ligado diretamente ao crescimento sadio. E é interessante essa questão, né? Crescimento sadio de maneira igualitária, de maneira que produza discípulos que tenham condições de formar outros discípulos, não é? Alguém que foi gerado de maneira correta. É como se a gente pegasse uma plantinha, e o discipulado é como se a gente colocasse aquela vara que vai guiando, conduzindo, né? E vai fazendo com que aquela planta ela cresça, mas de uma maneira correta, não é? Cresce, mas não cresce de todo jeito. De qualquer maneira, não é? Não cresce torta, não cresce, mas ela cresce. Porque tem um suporte. Exatamente. Que é justamente a palavra do Senhor. E o discipulado, que é a obra, a ação que é feita junto a esta nova criatura. E a gente viu o exemplo da igreja de Antioquia. Sendo assim, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estiveram conosco nesta live. Eu quero agradecer a confiança do nosso pastor Israel Leandro, que tem nos autorizado a estar fazendo esse trabalho, tem também nos incentivado a fazer. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, ao nosso pastor, pela confiança, e que espero que tenha sido esses momentos de edificação para a nossa vida, de maneira que a gente possa aplicar a palavra do Senhor no nosso coração e que a gente entenda, não é, que a igreja dos últimos dias, a igreja da atualidade, ela precisa ter esta urgência em discipular, em fazer novos discípulos, porque o Senhor está às portas. Nosso irmão Heitor, deixa a sua consideração final. Meus irmãos, devido a tudo que foi falado, a gente viu, o nosso presbítero falou, a gente conseguiu entender que a palavra de Deus na vida de um discipulando e o discipulado presente, ele é uma base não só de valor moral, mas também espiritual. Fernando, Lucas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e quero deixar aqui para a nossa meditação um versículo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Muito bem. Então, meus irmãos, esta foi a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, com o tema A Urgência do Discipulado. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, que o Senhor proteja e guarde a sua casa e te dê um final de noite abençoado em sua presença. Deus abençoe aos nossos irmãos. Amém. Concluí, velho.